Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, então, à terceira parte da nossa aula número 1 da unidade 1 da disciplina de Educação Financeira aplicada à Medicina Veterinária. E nessa terceira parte a gente vai conversar um pouquinho sobre o recolhimento de impostos, né, sobre a tributação e também sobre os principais tipos de empresas atreladas aí à medicina veterinária. Bom, então, primeiramente, para a gente entender o que é um imposto, é um tributo obrigatório que é cobrado pelo governo, né? Principalmente o governo federal, mas a gente também tem uma série de impostos que são impostos municipal. Então, você tem que ficar atento também ao município que você vai abrir uma empresa ou prestar qualquer tipo de serviço. Bom, isso quer dizer, então, que é um valor que você vai pagar e contribuir para custear as contas públicas, né? Ou seja, as despesas administrativas do Estado. Né? E a gente sabe que no Brasil o tamanho do nosso Estado ele é muito, muito grande e, consequentemente, o contribuinte passa a ser aí o mantenedor dessa máquina pública. Né? Então, nós vamos ver o quão difícil é a gente conseguir trabalhar no nosso país. Bom, pessoal, independente disso, né, antes nós vamos entender se o médico veterinário ele é considerado um profissional autônomo, né? Então, muita gente fala, né? Eu sou autônomo. Na verdade, pessoal, autônomo é um profissional que não possui um vínculo empregatício, né? Então, inicialmente, o veterinário até poderia se enquadrar, porém, quando a gente analisa mais a fundo, né, o termo autônomo, tá? O autônomo ele trabalha, então, de uma forma independente, ou seja, ele não é funcionário de uma determinada empresa, né? Então, no primeiro momento, a gente até acredita que o veterinário seja autônomo. Mas, de um modo geral, pessoal, quando a gente parte para um outro olhar e vamos estudar um pouquinho sobre o profissional liberal, o médico veterinário, na verdade, ele é um profissional liberal. Por que ele é um liberal? Porque ele possui um registro, né? Então, o autônomo, ele não possui um registro em um conselho, tá? Um conselho de classe, vamos dizer assim. Então, o profissional liberal seria, por exemplo, um eletricista, seria um encanador, seria, de repente, um profissional que foi na sua casa fazer uma pintura, né, limpar a sua piscina. Então, esse é o profissional autônomo. Tá? O profissional liberal, não, né? Aquele que já possui um registro em uma ordem, né, como os advogados, ou ainda em um conselho, né, como os médicos, né, como engenheiros, como o próprio médico veterinário. Ok? Então, nós somos considerados um profissional liberal e não um profissional autônomo. Bom, o que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer, então, que o médico veterinário, né, ele é um profissional liberal porque ele possui uma formação superior, né? Ou seja, nós temos um nível superior de escolaridade. Esse profissional, né, esse conselho, ele é regido por um estatuto, né, ou por um regulamento próprio, e, naturalmente, né, nós precisamos desse estatuto ou desse regulamento e ainda da nossa profissão para exercer a nossa atividade. Né? Então, quem, por exemplo, exerce a medicina veterinária sem ser médico veterinário é considerado, inclusive, crime, né? O crime de charlatanismo. Ok, pessoal? E isso quer dizer que, pelo fato do médico veterinário ser um profissional liberal, ele pode manter um contrato de trabalho com uma pessoa jurídica, né, como, por exemplo, com uma clínica veterinária, né, com um hospital veterinário, ou ele ainda pode oferecer os seus serviços sem qualquer tipo de vínculo, tá? Mas a gente precisa entender que, por mais que a gente não tenha um vínculo, a gente precisa, sim, recolher os nossos impostos. Né? Eu lembro aqui a nossa disciplina que tem uma intenção meramente educativa, a gente reitera aqui para os senhores que sonegação de impostos é crime em todos os países. Bom, existem algumas vantagens, né, da gente se enquadrar como profissional liberal, né? Ou seja, o profissional liberal ele não precisa seguir hierarquias, ele tem muita flexibilidade no seu horário, né? Ele consegue realmente montar uma agenda dentro aí do seu dia a dia da maneira que ele quiser. E ele também tem uma possibilidade de melhores rendimentos, tá? Então, de um modo geral, quando a gente compara um profissional liberal, né, com o clássico CLT, né, aquele profissional que tem uma carteira assinada, o cara que tem carteira assinada ele tem um teto de ganhos, né? Por mais que ele tenha os seus proventos regulares, ele tem um teto, né? Então, o profissional liberal não. O profissional liberal ele pode exceder aquele teto ali
de acordo com o seu movimento, né? Ou seja, quanto mais trabalho, em tese, mais dinheiro ele vai fazer. Bom, mas naturalmente existem algumas desvantagens, né? Por mais que a gente não tenha esse teto e a gente possa ganhar mais que um CLT, não temos renda definida e renda garantida, né? Então, acaba que o nosso recebimento de proventos, né, os nossos honorários, eles acabam sendo variáveis, né? Então, assim, a gente depende muito do nosso movimento, que é cíclico, né? O nosso movimento ele é sazonal. Isso causa um desconforto para muitas pessoas, né? Eu tenho muitos amigos, né, da minha faixa etária, né, com o meu tempo de formado, que reclamam até hoje, né? Nossa, nunca tive carteira assinada, né? Isso é ruim. De certa forma, por um lado mas por outro não. Na verdade, pessoal, para quem não sabe, né, o regime CLT ele foi criado, inclusive, pelo governo militar no Brasil, tá? Isso por muitos é visto como uma coisa muito boa, né? Mas eu costumo chamar a atenção que o nosso cérebro, quando ele não é programado para ser um CLT, né? Ou seja, ter a carteira assinada, ter um vínculo empregatício, ou ainda, de repente, né, no meu caso, né, no caso do professor Rômulo, que está conosco aqui nessa disciplina, que é um servidor público, a gente acaba se acostumando com aquele dinheiro certo, né? No caso de um servidor público, no primeiro dia útil do mês, e, de repente, no caso de um profissional CLT, até o quinto dia útil do mês, né? Então, o teu cérebro fica acostumado com aquilo, e no meu ponto de vista, né, pode ser bom por um aspecto, mas é extremamente deletério por outro, né? Isso faz com que a gente fique acostumado com aquele dinheiro, e a gente acaba não produzindo mais, né? Ou seja, o profissional CLTista, né, como a gente chama, ou mesmo o servidor público, ele acaba não produzindo mais porque ele sabe que vai ganhar aquilo ali, independente do seu nível de produção, né? Isso é bem diferente para o profissional liberal, que literalmente tem que matar um leão por dia no mercado de trabalho, né? Então, o profissional liberal ele tem uma capacidade, né, às vezes uma necessidade até de empreender, né, de repente dele criar novas soluções aí para aumentar aí os seus honorários. Então, vocês, pessoal, que ainda são estudantes, né, que ainda estão na graduação de medicina veterinária, vocês não vão ter esse cérebro programado inicialmente para ter um dinheiro fixo todo mês, né? Vocês vão ser profissionais liberais, né? A grande maioria de vocês. Sei que vocês, de repente, sejam contratados aí por uma empresa, ou vocês sejam aí servidores públicos, tá? Então, tudo tem os dois lados, tá? Então, aproveitem que o cérebro de vocês ainda não foi programado dessa maneira e entendam de uma vez por todas que só enriquece no Brasil aquele profissional que é um profissional empreendedor, né? Gerar valor à sociedade é aquilo que vai te enriquecer no longo prazo. Bom, então ele não tem renda definida nem garantida, né? Ou seja, em casos de imprevistos ele pode passar por problemas, né? Principalmente se ele não construiu a reserva de emergência, tá? Por isso que nós já conversamos nessa unidade do número 1 sobre a reserva de emergência, e ele precisa ser o seu próprio administrador, tá? Então, como a gente também comentou nas aulas anteriores, é de extrema e fundamental importância que você entenda que você precisa separar as suas finanças pessoais das suas finanças empresariais, né? Então, por exemplo, né, vamos tentar um exemplo aqui muito comum, tá? Então, se você é um médico veterinário que utiliza o carro para trabalho, não seria correto você, pessoa física, sustentar esse carro, né? Então, você constituir uma empresa, por mais que essa empresa seja uma empresa individual, ou seja, você sozinho, e a gente vai te explicar isso daqui a pouquinho, você deveria comprar esse carro pela sua empresa, tá? E a sua empresa pagar esse carro. Então, vamos supor que você tem aí um rendimento aí mensal de R$ 5.000, né? Você não pode colocar os R$ 5.000 na sua conta pessoa física, né? Esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é da sua empresa, tá? Então, o ideal é que você estipule um prolabore, né? Ou seja, né, vamos supor que seu prolabore seja de 70% da receita da sua empresa, tá? Mesmo você como profissional liberal. Então, você tem aí, por exemplo, você ganha 10 mil, R$ 7.000 seria o seu prolabore e você teria 3.000 que ficaria retido para sua empresa, tá? E nesses 3.000 você pagaria as suas contas da pessoa jurídica. Se você usa seu carro para trabalhar, você paga a parcela do seu carro, por exemplo, por ali, né? Você paga, por exemplo, o seu combustível, né? Tudo mais, porque você usa o seu carro para trabalhar, né? A gente precisa realmente caminhar um pouquinho nesse sentido.
Bom, pessoal, então, como que esse profissional liberal ele deve declarar os seus impostos, né? Então, a gente vai falar bastante coisa, é uma aula realmente com bastante riqueza de detalhes, tá? Então, você, profissional liberal, você pode prestar serviço para uma pessoa jurídica ou você pode prestar serviço para a pessoa física, né? Ou seja, quando você vai, por exemplo, fazer uma cirurgia numa clínica, se a clínica que te paga diretamente, né, você está prestando serviço para uma pessoa jurídica, né? A clínica é uma empresa. Mas se o proprietário do animal paga diretamente para você, né, o valor da sua cirurgia, você acaba que está prestando serviço para uma pessoa física e não para uma pessoa jurídica. E a declaração de impostos é extremamente diferente e a gente também vai entender isso um pouquinho nessa aula, tá? Então, quando você presta serviço para a pessoa física, você precisa declarar isso mensalmente através do Carnê-Leão e pagar uma DARF, né, para o governo federal. Quando você presta serviço para a pessoa jurídica, você pode declarar isso somente no final do ano fiscal, né, que é no início do ano, no ano seguinte, e você fazer a declaração e naturalmente pagar os seus devidos impostos. E é importante, pessoal, que quando você também constitui uma empresa, ou não, mesmo você sendo pessoa física, você também pode deduzir as despesas de manutenção para o seu serviço, né? Então, por exemplo, você pode deduzir, abater parte, né, do imposto que você vai pagar ao governo na manutenção da sua empresa, né? Como, por exemplo, os custos fixos de manutenção da sua empresa, a gente consegue deduzir. Bom, a gente fala um pouquinho disso mais para frente, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, quando a gente pensa na tributação legal, né, do profissional liberal, nós temos aqui o imposto de renda, né? Então, se você vai continuar sendo pessoa física, você paga o imposto de renda pessoa física. Se você vai ser pessoa jurídica, você paga o imposto de renda pessoa jurídica. Você pode pagar o INSS, tá, pessoal? Principalmente se você tiver um prolabore, tá? Então, normalmente aí a gente paga 11% do valor do prolabore de INSS para o governo. Você paga o PIS e você paga também o imposto sobre o serviço, né? Então, nós temos alguns tributos importantes que a gente vai conhecer desse profissional liberal. Bom, o que eu procurei fazer aqui, pessoal? Antes da gente continuar a falar da tributação, né, das nossas obrigações com o governo federal e também com os governos municipais, eu trouxe aqui para a gente quais são os principais tipos de empresa que nós temos no Brasil e eu vou te dizer quais são aquelas que se adequam à medicina veterinária. Bom, pessoal, então, enquanto empresário, você pode ser um empresário individual ou você pode ter uma sociedade, né, uma sociedade de trabalho. O empresário individual no Brasil, ele pode ser um microempreendedor individual, que é o famoso MEI. O médico veterinário não pode ser MEI, tá, pessoal? Então, eu já adianto para vocês que seria muito legal, né, se a gente pudesse ser MEI, porque existe um benefício fiscal bem interessante, mas por lei o médico veterinário não se adequa no MEI, tá? Somente para quem for banhista e tosador, tá? Então, o serviço de embelezamento animal se adequa no MEI, mas os nossos serviços de médico veterinário não. Tá? Então, se você quiser ser um empresário individual, ou seja, transformar a sua pessoa física em uma pessoa jurídica, e eu super recomendo para você, você vai ser ou um empresário individual, que é a sigla EI, ou você vai ser uma empresa individual de responsabilidade limitada, que é um EIRELI, que daqui a pouco a gente vai explicar essa diferença. Se você quiser ter um sócio, pessoal, você pode ter um ou diversos sócios, você vai montar uma sociedade de responsabilidade limitada, né, que é a famosa LTDA, ou ainda, se você tiver uma mega empresa, tá, como, por exemplo, o grupo Pets, né, que é bastante famoso pelo Brasil, você pode se tornar uma sociedade anônima, tá, pessoal? Por exemplo, inclusive a Pets abriu capital na Bolsa de Valores do Brasil. Tá? Mas, de um modo geral, a gente chega no máximo aqui, né? Então, os hospitais veterinários, né? As clínicas veterinárias, a não ser que seja um grande grupo, né? Então, existe um outro grupo de hospitais no Brasil, que é o grupo da Petcare. A Petcare também abriu capital na bolsa, então se tornou uma sociedade anônima. Tá? Mas, de um modo geral, você vai ser um EI ou um EIRELI se você for um empresário individual, ou se você constituir uma sociedade, você vai ser uma LTDA, que é uma sociedade de responsabilidade limitada. Bom, e naturalmente, pessoal, cada uma dessas empresas está associada a um tipo de tributo, tá? Então, o que nós vamos mostrar aqui? O MEI, por exemplo,
ele responde à tributação dentro do Simples Nacional, que é o CIMEI, né? O Sistema de Recolhimento do MEI. Então, o que é o Simples Nacional, pessoal? O Simples Nacional, o nome está dizendo, né? Foi um imposto que foi unificado, né, de todos os tributos, tá? Foi juntado numa única guia de pagamento, né? Então, aqui a gente juntou o imposto de renda pessoa jurídica, juntou o PIS, juntou o PASEP, né? Juntou a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, vários impostos que nós pagávamos de forma isolada, tá? Uns eram trimestrais, outros eram mensais, então dava um trabalho danado. O governo, né, já há bastante tempo, criou esse imposto, né, que é único, né, que é o Simples Nacional. Tá? A veterinária pode se adequar ao Simples Nacional, a gente vai explicar um pouquinho. Então, pessoal, se você for, por exemplo, um empresário individual, se você for uma empresa individual de responsabilidade limitada, ou se você for uma empresa, uma sociedade de responsabilidade limitada, uma LTDA, você pode se adequar ao Simples Nacional, ok? Então, preste atenção aqui, ó. O que vai determinar isso também em relação à tributação é que você pode ser uma microempresa, tá? E quem vai definir isso é o seu faturamento anual, a gente vai conversar daqui a pouquinho. Você pode ser uma empresa de pequeno porte, tá? Então, normalmente, quando você é um empresário individual ou você é uma empresa individual de responsabilidade limitada, você vai ou ser uma microempresa ou você vai ser uma empresa de pequeno porte. O que vai definir isso, mais uma vez, é o seu faturamento anual, e a gente já vai explicar isso detalhadamente para vocês. Quando vocês constituem uma sociedade, né, com mais uma pessoa ou com um grupo de pessoas, a gente ainda pode ser uma microempresa, a gente ainda pode ser uma empresa de pequeno porte. Se você continuar sendo uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, você vai se adequar ao Simples Nacional. Tá? Então, é o melhor dos cenários para aquelas empresas que não são tão grandes. Tá? Então, um EI, um EIRELI e uma LTDA podem ser enquadradas no Simples Nacional, desde que sejam microempresa ou desde que seja o quê? Uma empresa de pequeno porte. Se você não se enquadrar nisso, pessoal, você acaba indo para o tal lucro presumido, ou seja, você sai do benefício do Simples Nacional, mas é porque você está ganhando mais, e aí você vai entrar ou no lucro presumido ou no lucro real. Então, o que acontece? Normalmente, os consultórios veterinários, os veterinários individuais, né, os veterinários prestadores de serviço, que são profissionais liberais, como a gente colocou, normalmente eles vão ser enquadrados no Simples Nacional, porque o faturamento anual permite que eles sejam enquadrados ou como uma microempresa ou como uma empresa de pequeno porte. Agora, se você tem uma clínica veterinária maior, se você tem um hospital veterinário, se você é dono de uma rede de clínica veterinária, se seu pet shop cresceu muito, você vai ter um faturamento anual muito alto e você vai ter que migrar para a tributação pelo lucro. E dentro dessa tributação pelo lucro, a maioria fica no lucro presumido, tá? Que é um pouquinho melhor, mas quando você tem uma empresa muito grande, você está faturando muito, você acaba caindo no tal lucro real. E aí é o que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Bom, e uma sociedade anônima, pessoal, ela não pode se adequar no Simples Nacional, porque ela é mais do que uma empresa de pequeno porte, né? Ou seja, o seu faturamento anual é alto. Então, uma sociedade anônima, ela fica entre o lucro presumido e o lucro real. Normalmente, as sociedades anônimas de capital fechado, ou seja, aquelas que não permitem que pessoas comprem cotas, né? Ela acaba se adequando ao lucro presumido, e as sociedades anônimas de capital aberto, ou seja, que permite que a gente compre uma cota, né, uma ação na Bolsa de Valores, elas se adequam melhor ao lucro real. Bom, pessoal, então nós vamos ver as possibilidades na medicina veterinária, né? Então, quais são as possibilidades que nós temos na medicina veterinária? Então, você pode ser uma pessoa física, tá? Eu particularmente não recomendo, mas no início de carreira, muitos acabam sendo pessoa física para não ter que contratar um contador, né? Para conseguir
de repente, fazer as coisas do seu jeitinho, mas o que a gente tem visto hoje, pessoal, é que ter uma empresa, ela facilita muitas coisas no Brasil, tá? Você, por exemplo, financiar um carro mais barato pelo seu CNPJ, você conseguir ter financiamentos de equipamentos pelo seu CNPJ, você pagar menos imposto, a pessoa física paga muito imposto. Então, só vale a pena ser pessoa física se o seu rendimento realmente for muito baixo, tá? Eu vou te mostrar daqui a pouquinho essas alíquotas para você entender melhor. Então, você pode ser o empresário individual, tá? Então, se tornar um EI é o primeiro passo para você sair da pessoa física, né? Ou seja, transformar a sua pessoa física em pessoa jurídica, ou você pode transformar diretamente num EIRELI, tá? Uma empresa individual de responsabilidade limitada. Isso só vale se você for sozinho, tá, pessoal? Um empresário individual. Se você preferir ter um sócio, né, para, por exemplo, dividir o CRMV da pessoa jurídica, por exemplo, para dividir os custos do contador, né, para dividir toda a parte de trabalho mesmo do operacional de uma empresa, você pode ter um sócio, por exemplo, e constituir uma sociedade limitada, que é uma LTDA. E se a sua empresa se tornar realmente uma empresa muito grande, né, muito próspera, você acaba se tornando uma sociedade anônima, porque você também tem muitos benefícios fiscais disso no Brasil. Bom, pessoal, então a ideia agora é a gente falar um pouquinho de cada uma dessas versões, dessas modalidades dentro da medicina veterinária. Então, preste atenção. Eu coloco aqui sempre vantagens e desvantagens, tá? Então, assim, aqui eu não vou te obrigar a seguir as minhas ideias, tá, pessoal? Isso aqui é uma disciplina totalmente democrática que a gente vai mostrar as vantagens e desvantagens e, obviamente, sem nenhum tipo de conflito de interesse, tá? Então, quais são as vantagens de ser pessoa física? Menos burocracia, lógico, é bem menos burocrático, e você não tem custos com o contador. Porém, as desvantagens de você ser uma pessoa física são muito maiores, né? E aqui, pessoal, eu estou falando se você não sonegar impostos, tá? Estou numa disciplina de educação financeira e aqui eu reitero aqui que nós somos veementemente contra, né, qualquer tipo de sonegação de impostos, tá? Por mais que seja muito dura a nossa vida no Brasil, em termos de tributação, de carga tributária, a gente tem que tentar fazer as coisas dentro da legalidade, tá? Então, se você estiver declarando todos os seus impostos certinho, não vale a pena ser pessoa física. Por quê? Você vai ter uma alta tributação, você não vai ter a possibilidade de aproveitar linhas de créditos mais baratas por financiamentos, por exemplo, o financiamento de um carro, né, ou de um equipamento de trabalho, e você não consegue comprar medicamentos controlados, por exemplo, tá? Então, nós temos aqui grandes desvantagens quando a gente é pessoa física. E a gente coloca aqui, pessoal, que não há mais espaço para a pessoa física nas especialidades veterinárias, tá? Então, se você se tornou aí um cirurgião, um anestesista, né, um cardiologista, né, um neuro, tá? Não há mais espaço para a pessoa física dentro da especialidade. Bom, então, para você sair da pessoa física e migrar para a pessoa jurídica, você se tornar um empresário individual é uma possibilidade, né? Então, quais são as vantagens? Você não precisa ter um valor mínimo de capital social, tá? Então, você pode lá simplesmente estipular que o capital social da sua empresa individual é de R$ 10.000, tá? Então, aqui tem a vantagem que você, sendo empresário individual, não importa o tamanho do seu capital social, não importa o tamanho da sua empresa e não importa quanto de dinheiro entra por mês na sua empresa. Então, você pode ser um empresário individual e ser uma microempresa, ou você ser uma empresa de pequeno porte, ou você pode ser um empresário individual e você ter um faturamento anual muito grande e ter que migrar ou para o lucro presumido ou para o lucro real, tá? Então, não existe isso. Eu sou um empresário individual, eu tenho que ficar somente como microempresário. Não é verdade, tá? Você pode se tornar, inclusive, um empresário individual de muito sucesso e você está sendo tributado no lucro real. Bom, e quais são as desvantagens? Aqui não tem jeito. Constituir um CNPJ por lei no Brasil, você precisa de ter um contador, tá? Então, contador é obrigatório, tá? Eu coloco como desvantagem, pessoal, porque existe um custo, né? Mas se o seu contador realmente for um parceiro, ele pode realmente te ajudar muito a prosperar financeiramente.
O empresário individual só consegue abrir um EI na junta comercial, então você precisa ir a uma junta comercial, e talvez a parte mais perigosa aqui, a principal desvantagem, é que, no caso de dívidas da sua empresa, né? Então, dívidas, por exemplo, fiscais, né? Dívidas com impostos, você acaba respondendo com os seus bens. Tá? Então, a sua dívida pessoa jurídica passa a ser transferida para o seu CPF, tá, pessoal? Então, não dá para a gente burlar essa questão. Por isso que tem que ser uma coisa muito séria, de você entender que você não pode misturar a sua pessoa física com a sua pessoa jurídica. Tá? O que sua empresa fatura é uma coisa e o que você recebe de Prolabore é outra coisa completamente diferente. E os impostos que você vai pagar como empresário individual, pessoal, por mais que você esteja no Simples Nacional, né, então isso vai ser uma guia só de imposto, mas só para você entender, tá? O que vem dentro do Simples Nacional. Você vai ter aqui o imposto de renda da pessoa jurídica, o IRPJ, você vai ter o CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, você vai pagar COFINS, você vai pagar o ICMS, você vai pagar o PIS, o PASEP e o CPP. Tá? Então, principalmente em alguns estados, tá? Nem sempre a gente paga o CPP, mas nós temos aqui muitos impostos, tá? Por mais que seja o Simples Nacional, tudo isso foi, vamos dizer assim, compactado dentro de uma mesma guia. Essa é a vantagem do Simples Nacional. Bom, pessoal, nós temos uma empresa individual de responsabilidade limitada, né? Então, você, ao invés de ser um EI, você pode se tornar um EIRELI, tá? Eu vou te dizer qual é a vantagem do EIRELI para o EI e vou te dizer qual é a desvantagem também, tá? A principal vantagem é que o seu patrimônio pessoal não é afetado, né? Então, você não mistura aqui de forma alguma, né? Por mais que você tenha dívidas, pessoal, você não responde aqui com os seus bens, tá? Então, uma empresa individual de responsabilidade limitada, o seu problema, que caso você tenha um problema, né, fiscal, por exemplo, né, de dívidas, a sua grande vantagem aqui é que as suas dívidas ficam atreladas ao seu capital social, tá? Então, o valor do seu capital social é até ali que você vai responder pela sua empresa, tá? E lembrando que mesmo você sendo um EIRELI, né, você pode ser uma empresa de pequeno porte, você pode ser uma microempresa, você pode estar no lucro presumido ou você pode estar no lucro real. A principal desvantagem aqui, pessoal, é que o seu capital social declarado tem que ser 100 vezes o salário mínimo, né? Então, isso aqui hoje daria mais de 100 mil reais. Então, você teria que ter esse capital social para que você pudesse constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada. Tá? Então, é uma desvantagem, tá? Sem dúvida nenhuma, mas você aqui tem a principal vantagem, que o seu patrimônio pessoal ele não é afetado, né? Ou seja, você limita a responsabilidade da sua empresa ao capital social. Então, se a sua empresa tem 100 salários mínimos aí de capital social, você só vai responder até aí, que passar disso não é de sua responsabilidade. Beleza, pessoal? E aqui você tem o contador obrigatório. Os impostos, né, pessoal? IRPJ, o CSLL, o COFINS, o ICMS, o PIS, o PASEP e também o CPP, ou seja, são os mesmos impostos do empresário individual. Bom, mas já que você pode também decidir por ter um sócio, né, pessoal? Então, quando você tem um sócio, você não pode ser EI nem pode ser EIRELI, né? Você tem que constituir uma sociedade de responsabilidade limitada, né? A famosa LTDA. Tá? Então, a responsabilidade agora ela também é limitada ao capital social, da mesma forma que o EIRELI. E aqui você não precisa ter aqueles 100 salários para o capital social, você pode ter um capital social bem pequenininho. Você pode ser microempresa, pode ser empresa de pequeno porte, pode ser lucro presumido ou pode ser lucro real, e também tem que ter um contador obrigatório. Uma LTDA, pessoal, hoje, sem dúvida nenhuma, as principais empresas veterinárias elas são sociedades de responsabilidade limitada. Tá? Qual é uma das vantagens que eu vejo também de vocês constituírem uma LTDA? Porque a partir do momento que você tem um sócio, 2 sócios, 3 sócios, né, você pode dividir os custos. Né? Então, por exemplo, vamos supor que você preste serviço a clínicas veterinárias. Né? Você é cardiologista, por exemplo, você tem um amigo que é cirurgião, você tem uma amiga que é dermatologista, por exemplo, você pode criar uma empresa de trabalho.
tá? Então, você constituiu uma LTDA, dividiu essa empresa em cotas, por exemplo, né? Então, vamos supor que sejam 3, cada um tem 33,33% aí das cotas, e, naturalmente, cada um recebe o seu dinheiro, tá? Esse dinheiro vai ser recebido na PJ, né? Na conta bancária da pessoa jurídica. Naturalmente, vocês vão, depois, dividir aí as comissões, né? Ou estipular um prolabore que pode ser variável, ou cada um tirar a sua comissão estipulada, e a própria empresa, né? Ou seja, ela vai pagar, por exemplo, o CRMV pessoa jurídica, ela vai pagar os custos com o contador, ela pode pagar os custos do CRMV pessoa física, se vocês assim combinarem, tá? Então, é uma forma de vocês diluírem os custos, né? Vocês juntarem um grupo de pessoas, né? Principalmente, né, se forem amigos, né, pessoas que têm uma afinidade, de modo que vocês possam diminuir os custos aí com o contador. E também os custos aí, com uma série de outras questões administrativas. O que vocês têm que tomar cuidado aqui é que, se vocês botarem muita gente nessa empresa, vocês podem estourar o teto do Simples Nacional e vocês terem que ser tributadas pelo lucro presumido, o que vai aumentar consideravelmente o seu imposto. Tá? Então, tem que pensar somente nisso, e a gente vai daqui a pouco voltar nesse assunto, quando eu apresentar as alíquotas de recolhimento de impostos. Bom, os impostos, por falar nisso, né? O imposto pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, o COFINS, o CMS, o PIS, o PASEP e o CPP também são os impostos da LTDA. Bom, pessoal, e por fim, né, quem sabe aqui nessa turma a gente não vai ter alunos de muito sucesso financeiro, né, com empresas muito consolidadas no mercado de trabalho, e vocês podem aí, por exemplo, ter uma sociedade anônima, né? E a principal vantagem da sociedade anônima é o capital social não ser atribuído ao nome, né? Por isso que é a sociedade anônima. Então, aqui não tem o capital social da empresa sendo atribuído, perdão, a um nome de pessoa física, né? Então, o capital social não é atribuído a um nome específico, tá? Então, a empresa que é dividida em ações, tá? E o lucro é distribuído aos acionistas, tá? Então, isso também é muito legal. Vocês podem, numa sociedade anônima, por exemplo, esses lucros eles vão ser distribuídos aos acionistas. Então, vocês podem vender ações da empresa, né? Sendo empresa de capital fechado, essa venda é mais difícil, né? Porque não é listada na Bolsa de Valores, então os próprios sócios acabam comprando essas ações, né? Ou às vezes até mesmo os funcionários da empresa podem comprar essas ações, né? Então, suponhamos que você tem um hospital veterinário com 6 sócios e trabalhem lá 20 veterinários, 30 veterinários. Então, os veterinários, por exemplo, vocês podem vender cotas de 1% da empresa, né, para cada veterinário. Isso é bom por questões fiscais, inclusive, e ele vai ter direito, logicamente, a 1% quando houver a distribuição dos lucros, né? Logicamente, se a empresa estiver dando lucro, né? Então, sei lá, cada 3 meses há uma distribuição de lucros, né? Sei lá, você teve 100 mil reais de lucro no seu hospital nos últimos 3 meses, e esses 100 mil reais depois vai ser distribuído para os sócios, né, e para os acionistas. Então, isso é uma possibilidade também. Lógico que aqui eu estou falando de uma empresa maior. Beleza, pessoal? E se essa empresa for uma empresa que exponencialmente vai crescendo e os sócios entendem que é possível abrir o capital, né? Ou seja, qual é a diferença de uma SA de capital fechado e de capital aberto? A de capital fechado, você não consegue vender as ações na Bolsa de Valores, né? Você consegue vender a ação ali dentro da empresa. Mas uma empresa de capital aberto é quando essa empresa passa a ser listada na Bolsa de Valores, né? Tem toda uma aprovação de vários órgãos competentes, e aí, dentro da Bolsa de Valores, qualquer um pode se tornar acionista da empresa, né? Quando você, obviamente, está com uma empresa bem grande. Bom, e desvantagem aqui também, nem digo que é desvantagem, né? Seria para mim uma vantagem, né? Mas vamos colocar aqui que você entenda que o contador seja uma desvantagem, porque você tem que pagar esse contador, né? Não faz sentido ser de uma forma diferente. E os impostos são os mesmos, né, pessoal? O Imposto de Renda Pessoa Jurídica, o CSLL, aqui o COFINS, o ICMS, o PIS, o PASEP e o CPP. Bom, pessoal, então quais são os tipos de tributação que a gente tem no Brasil para a gente amarrar agora o nosso conhecimento, né? Então, nós temos aqui
o Simples Nacional e nós temos a tributação pelo lucro, tá? Então, lembrando que a gente não consegue o CIMEI, porque nós não podemos ser uma empresa vinculada ao MEI, tá? Então, você só vai poder ser uma empresa de pequeno porte, você só vai poder ser um microempreendedor, né? Uma microempresa, ou você vai ser, por exemplo, uma LTDA ou uma SA. Então, assim, é muito importante que você entenda isso, você vai acabar caindo no lucro. Bom, pessoal, então nós vamos falar um pouquinho aí do Simples Nacional, né? Então, o Simples Nacional foi a unificação de todos aqueles tributos, né, numa só guia de recolhimento, tá? Então, o CIMEI, que é o Simples Nacional do MEI, até quando o empreendedor individual ele fatura até R$ 81 mil ao ano, tá? Mas a veterinária não pode, não esqueçam disso. A microempresa é quando você tem um faturamento de até R$ 360 mil ao ano, tá? Vou até fazer uma conta aqui rapidamente para a gente entender. Isso daria aí R$ 30 mil por mês de faturamento, tá? Então, para muitos, na veterinária, né, se você tem uma empresa pequena, uma empresa que presta serviço, ou um consultório pequeno, ou uma clínica pequena, muitos não têm faturamento de 360 mil ao ano, né? Então, naturalmente, vai ser uma microempresa, né? Vamos supor, você tem uma empresa aí de cardiologia veterinária, você vai nas clínicas, roda, faz eco, faz eletro, faz consulta, talvez você não ganhe 360 mil ao ano, então você é uma microempresa. Agora, se passar disso, você tem que se tornar uma empresa de pequeno porte. E sendo uma empresa de pequeno porte, você pode faturar até 4 milhões e 800 mil reais ao ano, o que dá uma média aí de 400 mil reais por mês de faturamento. A maioria das empresas veterinárias de clínicas e hospitais têm sido enquadradas como uma empresa de pequeno porte, tá? Então, se você for uma empresa de pequeno porte, ou seja, faturar até 4 milhões e 800 mil reais por ano, você é um EPP e, consequentemente, você pode permanecer no Simples Nacional. Resta saber se vale a pena, né? A gente ainda vai chegar lá. Não é obrigatório, tá? Você pode ter um faturamento, por exemplo, de 200 mil reais mensais, tá? O que vai dar aí, fatalmente, se você fatura 200 mil ao mês, você está faturando aí 2 milhões e 400 ao ano, por exemplo, você pode querer ir para o lucro, você pode querer sair do Simples Nacional, você pode, tá? O que não pode é você faturar mais de 4 milhões e 800 e querer permanecer no Simples, não pode. Faturou mais de 4 milhões e 800 por ano, você tem que ser tributado pelo lucro. Bom, e no lucro, pessoal, existe duas formas da sua empresa ser tributada pelo lucro, tá? Existe aquele lucro presumido, ou seja, aquilo que eu presumo, tá? Que ele é bastante interessante em algumas situações, né? Especialmente quando a sua empresa ela não tem uma margem tão boa de lucratividade, tá? Então você acaba presumindo aquilo que você vai ganhar, é mais interessante para você. E aqui você pode faturar até 78 milhões por ano, tá? Muitos de vocês podem, nesse momento, estar se perguntando, nossa vida, quem fatura mais que isso na veterinária? Fatura, pessoal, tá? Então, a gente está falando aqui, por exemplo, de um faturamento mensal de 6 milhões e meio ao mês, tá? Quem fatura isso? Por exemplo, uma rede de clínicas veterinárias que seja uma franquia, tá? Ou que seja aí uma rede que não seja franqueada, mas que seja de um grupo de donos, né? Então, por exemplo, a gente acabou falando de um grupo aqui chamado de Pet Care, tá? A Pet Care tem vários hospitais na capital de São Paulo, já tem hospital no Rio de Janeiro e está comprando outros hospitais pelo Brasil. Então, é uma rede enorme. Fatalmente, a Pet Care fatura mais de 78 milhões ao ano. Fatalmente, já fatura mais do que isso. Então, ela tem que ir para o lucro real, tá? Que é o nível máximo aqui que nós temos de tributação. Tá? Então, pensem bastante nisso, pensem grande, pensem em empreender. Não esqueça que a gente conversou que empreender é a única forma da gente ganhar dinheiro no Brasil que não seja, né, de você, de repente, ser um artista, né, seja sendo um atleta aí de alta performance do futebol, por exemplo, no Brasil, né, que ganha bem. Mas, de um modo geral, quando a gente pensa na veterinária, o sonho de toda empresa veterinária é crescer e chegar aqui no lucro. Tá? Encarem dessa maneira, pessoal. Quando vocês chegam no lucro, seja presumido ou real, não entendam como uma punição, entendam como, vamos dizer assim, um prêmio, né? A sua empresa cresceu, tá? Porque se você não chegar no lucro,
e você continuar no Simples Nacional para sempre, é que a sua empresa realmente ela não cresceu e você não tem um faturamento maior do que, como a gente mencionou aqui, ó, vou voltar um para vocês verem, a gente não tem um faturamento anual maior do que 4.800.000 reais. Bom, então no lucro presumido você tem uma alíquota de até 32% e no lucro real você tem uma alíquota acima um pouquinho, que pode chegar até 34%. Tá? Então, é isso mesmo, pessoal, que vocês estão entendendo. Uma clínica veterinária, uma rede veterinária, um hospital veterinário que tem uma rede que fatura tudo isso, ela pode perder de imposto mais de 30%. Tá? Então, é o que as empresas veterinárias vêm sofrendo hoje no Brasil com essa alta carga tributária, que pode chegar com os outros impostos até impressionantes 40%. Bom, e aonde então se enquadra a medicina veterinária, pessoal? Então nós vamos aqui conversar basicamente, tá? Mais uma parte muito, pessoal, isso é muito, muito importante, tá? Eu vou falar um negócio para vocês agora, não é papo de professor, tá? É papo, assim, realmente de quem se preocupa e que realmente quer gerar valor para vocês aí enquanto alunos do curso de Medicina Veterinária. Eu gostaria muito de ter tido essa aula mais jovem, tá? Então, assim, a gente aprendeu isso já um pouco mais velho, já tendo feito muitas burradas, né? Eu, por exemplo, né, já fui dono de uma grande clínica veterinária durante 7 anos e não sabia muita coisa sobre isso, né? Então a gente foi aprendendo realmente, tomando algumas pancadas na cabeça, e muitos acidentes de percurso poderiam ter sido evitados. Então, enxerguem essa disciplina como uma coisa muito boa, tá? Como uma coisa assim que vai gerar muito valor para vocês. Convidem outros colegas aí da Universidade Federal do Acre a assistirem essa aula, porque isso pode mudar a carreira de vocês. Então, onde se enquadra a medicina veterinária? Se a gente for ver no Simples Nacional, a medicina veterinária se enquadra no anexo 5 do Simples Nacional. Então, hoje, pessoal, na verdade, quando o Simples Nacional foi criado, foram criados também alguns anexos, tá? E a medicina veterinária ela se enquadra no anexo 5 do Simples Nacional, através dessa lei aqui complementar, 123 do ano de 2006, parágrafo 5J do artigo 18, tá? Quem quiser ler essa lei, eu posso, inclusive, depois anexar lá no Classroom, tá? Então, é aqui que a medicina veterinária ela vai se enquadrar. E o que normalmente faz o veterinário, tá? Antes de eu falar do Simples Nacional, eu digo assim para vocês, o médico veterinário normalmente faz isso aqui, ou seja, ele continua sendo uma pessoa jurídica. E o que eu quero dizer para vocês, pessoal? Eu quero dizer que se você fatura, tá? Vamos fazer aqui uma conta, tá? Então, 55.976,16 centavos dividido por 12. Então, se você ganha hoje mais do que R$ 4.664 por mês, pessoal, e acredite, isso não é difícil na veterinária, vocês vão pagar até 27,5% de imposto. Então, você tem uma tributação extremamente alta, por quê? Todo profissional autônomo ou liberal no Brasil, que é o caso do veterinário, pessoa física, ele paga impostos, através da tabela progressiva de imposto de renda de pessoa física. Então, pessoal, só é isento de imposto aquele profissional, acabei passando aqui sem querer, aquele profissional que ganha até R$ 22.847,77 por ano. Isso vai dar por mês R$ 1.903. Então, se você ganha R$ 1.903 por mês, né, então vamos supor, no início da sua carreira, você é veterinário e você ganha R$ 1.900, vale a pena você ser pessoa física. Por quê? Porque você é isento de imposto de renda. Perfeito. Então, comecei a carreira, estou tirando plantão, estou ganhando um pouquinho ainda, não chego nem a 2.000, continue sendo pessoa física porque você é isento de imposto de renda. Agora, se você, por exemplo, já está faturando até R$ 33.919 por ano, né? Isso vai dar aí aproximadamente R$ 2.826, você já vai pagar 7,5% de imposto, tá? Provavelmente daqui para lá já não compensa mais. Então, à medida que você vai ganhando mais, ó, até 45 mil ao ano, você paga 15%, até 55.976, você paga 22,5%, e a maioria dos veterinários que ainda estão na pessoa física
pagam aqui, pessoal, 27,5% de imposto. Então, só para a gente ter ideia, quando eu pego 27,5% e multiplico, sei lá, por exemplo, por 10 mil. Então, vamos supor que você ganhe 10 mil reais por mês, você paga impressionantes R$ 2.750 de imposto. Isso vai te dar, pessoal, R$ 2.750 de imposto. Isso te dá um rendimento líquido de R$ 7.250. Ou seja, você está perdendo quase 30% de impostos para o governo. Acredite, isso não vale a pena. Se você constituir uma empresa, pessoal, você vai pagar muito menos imposto, tá? Constituir uma empresa, se você souber abrir uma empresa, né, se seu contador te instruir direitinho, e aquilo que eu costumo dizer para muitos colegas veterinários formados e aqueles que estão formando assim como vocês, não basta contratar um contador, não basta, você precisa conhecer. Você precisa conversar com o seu contador de igual para igual, porque à medida que você sabe o que você está fazendo, o seu contador também vai se sentir estimulado e interessado para lhe ajudar. Porque não esqueça, o contador não tem só você como cliente, ele tem uma cartela enorme de clientes. E se você não der atenção, pessoal, acredite, o escritório de contabilidade, ele pode fazer besteira com as suas finanças e você está pagando mais imposto, tá? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Bom, então vamos lá, pessoal. Então, como ficaria no Simples Nacional? Tá? Se você, por exemplo, cair naquele anexo 5 do Simples Nacional, e se você faturar até R$ 180 mil por ano, tá? Então, R$ 180 mil por ano. Se eu não me engano, isso vai dar 15 mil por mês. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. 180 mil, exatamente isso. Tá? Se você ganhar até 15 mil por mês, tá? Você, sendo uma empresa e se adequando ao Simples Nacional no anexo 5, você vai pagar 15,5% de imposto. Tá? Então, vamos voltar aqui, pessoal. Vamos voltar na pessoa física. Tá? Então, se você, na pessoa física, ganha 15 mil reais por mês, você vai pagar 27,5% de imposto. Se você transformar a sua pessoa física numa pessoa jurídica e você ganhar no máximo 15 mil por mês, você vai cair em 15,5%. Então, só aqui você já tem menos impostos. Só que não posso deixar de comentar com você que, além desses 15,5% de imposto, você precisa também pagar o seu contador. Tá? Então, tem que anexar aqui o gasto do contador. Mas, no geral, já vale a pena. Tá? No geral, já vale a pena. Então, se você ganha mais do que 5 mil reais por mês, você deve considerar se transformar numa pessoa jurídica, pessoal. Beleza? Agora, se os seus ganhos forem aumentando, né? Então, por exemplo, se você ganha até 180 mil, ou de 180 até 360 mil, então vamos supor assim, ó, 360 mil daria aqui 30 mil reais por mês. Se você ganha até 30 mil reais por mês, você vai cair na segunda faixa, então o seu imposto sobe, tá? Por quê? A alíquota é progressiva, então à medida que você vai ganhando mais, o governo quer mais um pouquinho para ele. Tá? Então, vamos supor que você não ganhe 30, mas que você montou uma sociedade de trabalho com outro amigo. Tá? Você é um cirurgião, o seu amigo, por exemplo, é um anestesista, vamos supor que cada um ganhe 15. Tá? Então, a empresa de vocês fatura 30 por mês. Então, naturalmente, vocês vão chegar aqui até 360 mil ao ano e vão pagar 18% de imposto. Tá? Então, assim que a banda toca. Ah, professor, eu estou ganhando sei lá, 50 mil reais por mês. Né? Minha empresa fatura 50 mil reais por mês. Tá? Então, 50 mil reais por mês, vezes 12, vai te dar 600 mil anuais. Então, você vai para a faixa 3. Ó. Aí, seu imposto sobe para 19,5%. Beleza? Mas, de qualquer maneira, pessoal, é muito importante que vocês entendam que nós já tivemos vantagem. Bom, e o que eu vou dizer para vocês agora? Existe uma outra possibilidade, pessoal, que não é simples, tá? Me perdoem o trocadilho, né? Já que a gente está falando do Simples Nacional e eu estou dizendo que não é simples, mas a gente pode pensar da seguinte maneira. Ó. O ideal é que vocês consigam ser inseridos no anexo 3 do Simples Nacional. Ah, como assim, Rodrigo? Como que eu posso ser inserido no 3? Primeira coisa, eu quero que você entenda assim. Ó. A primeira faixa do anexo 5 ela é 15,5%. E a segunda faixa é 18%. Tá? Eu vou ficar na primeira e na segunda faixa, que a maioria dos senhores vão faturar por aqui, tá? Entre até 180 mil ou até 360 mil ao ano. Tá? Acreditem, vocês vão chegar lá. E quando a gente muda para o anexo 3, você tem a primeira faixa com 6%, tá? Então, é 6% no anexo 3 contra 15,5% no anexo 5.
e você está 11,2% na segunda faixa contra 18%. Então, é muito interessante que você possa migrar para o anexo 3. Ah, Rodrigo, mas você disse que a veterinária obrigatoriamente está no anexo 5. Sim, eu disse. Mas existem situações que a gente consegue de uma forma legal, e não é aqui, não é malandragem, tá? Aqui não a gente não está passando a perna no governo, tá? A gente consegue, através da lei, ser inserido no anexo 3. Eu vou te ensinar como, tá? Então, entenda que no anexo 3, a gente sai de uma alíquota de 15,5 para 6 na primeira faixa, e sai de 18 para 11,2 na segunda faixa. Então, aqui, se você ganha até 180 ao ano, você paga só 6%, e se você ganha até 360, você paga 11,2%. Então, notem, pessoal, se você fosse uma pessoa física, você ia pagar 27,5% de imposto. Você transformou para uma pessoa jurídica e caiu no Simples, anexo 5, você paga na primeira e segunda faixa de 15,5 a 18, e se você transformou numa PJ e caiu no anexo 3, você paga de 6 a 11,2. Então, mesmo o anexo 5 é melhor do que a pessoa física, tá? O anexo 3 nem se fala, é muito melhor ainda do que a pessoa física. Bom, e como que você pode ser inserido no anexo 3, pessoal? Isso aqui é difícil, tá? Mas é para você entender e você conseguir conversar com o seu contador. Porque o que eu mais ouço dos meus colegas veterinários falar assim, nossa, eu pago muito imposto. E quando eu pergunto, você está no Simples Nacional? Tô. Em que anexo você está? Não sei. Ele não sabe o que é o anexo. E quando a gente vai ver, quando ele procura saber, ele está no anexo 5. Porque, acreditem, tem muito contador que não sabe que o veterinário, que a veterinária, pode ser inserida no anexo 3. Muitos sabem, logicamente os melhores sabem, mas a gente sabe que existem também contadores bons e contadores ruins. Então, a gente precisa ficar esperto, tá? Então, você precisa entender isso para você conversar com o seu contador. Então, a forma de você transformar a sua PF numa PJ anexo 3, ou você que está no anexo 5 hoje e migrar para o 3, é você entender o que é o fator R. Tá? Então, o fator R ele é um cálculo que é realizado mensalmente para algumas empresas que são enquadrados no Simples Nacional e que indica sobre qual anexo da Lei Complementar 123 de 2006 ela vai ser tributada. Ou seja, o resultado desse cálculo do fator R ele vai te dizer se tua empresa vai permanecer no 5, ou se vai entrar direto no 5, ou se você consegue ir para o anexo 3. E eu vou te falar, se souber trabalhar direitinho, quase todas conseguem ir para o anexo 3, tá? Isso é muito importante. Então, eu vou te ensinar agora a calcular o fator R para que você possa conversar com o seu contador, de modo que você possa inserir a sua PJ no anexo 3 do Simples Nacional. Então, o que você vai fazer, pessoal? É o seguinte, ó, o fator R ele deve ser maior do que 28% para você conseguir inserir a sua empresa no Simples Nacional Anexo 3. Então, o que é o fator R? Você vai pegar a folha salarial dos últimos 12 meses. Ah, Rodrigo, mas eu não tenho empregados. Ok. Você vai pegar o seu Prolabore. É a folha salarial ou o seu Prolabore. Ou o Prolabore seu e do seu sócio, por exemplo. Então, você vai pegar a sua folha salarial ou o seu Prolabore e vai dividir pela receita bruta dos últimos 12 meses. Então, essa razão ela deve ser maior do que 0,28, ou seja, ela deve ser maior do que 28%. Então, vamos fazer aqui cálculos hipotéticos, tá? Vamos supor que você tenha uma EIRELI, né? Que você seja uma empresa individual de responsabilidade limitada e você, por exemplo, é um cirurgião. Você se tornou um grande cirurgião aí e você está fazendo um monte de cirurgia e você criou uma EIRELI, né? Como que você vai ficar no anexo 3 e não no anexo 5? O seu Prolabore ele precisa ser superior a 28% da sua receita bruta. Então, vamos supor que a sua receita bruta mensal seja de R$20 mil, tá? R$20 mil. O que você vai fazer? Você vai pegar, pessoal, e você vai colocar que o seu Prolabore é de 28%. Ou seja, se você ganha R$20 mil, o seu Prolabore precisa ser de R$5.600. Isso é simples, né? Você quer ganhar 5.600 Prolabore. Seu Prolabore, muitas das vezes, vai ser até maior. Agora, não esqueçam, pessoal, não fiquem de olho grande no Prolabore. Ganhe só 28%, pô.
bota 5.600 na sua pessoa física e deixe os restantes dos 14.400 na pessoa jurídica. Mas a pessoa jurídica vai comprar o seu material de trabalho, ela que vai comprar o seu instrumental cirúrgico, ela que vai comprar o seu fio, ela que vai comprar a sua agulha, ela que vai abastecer seu carro, ela que vai pagar o financiamento do seu carro. O seu material de trabalho é custeado pela sua empresa. Então, você pode ganhar só 5.600 dos 20 mil, porque você tem pouco gasto. O que você vai pagar com os 5.600? Você vai comer, tá? E não, durante o trabalho, quem paga o seu almoço é a sua empresa, mas o supermercado da sua casa você que vai comprar, o seu lazer, né? Você que vai pagar, o seu aluguel você que vai pagar. Agora, a sua empresa, ela vai pagar tudo que está vinculado ao seu trabalho. E aí é possível tirar um prolabore mais baixo, tá? Então, só para a gente entender, se esse fator R for maior do que 28%, pronto, a sua empresa ela pode estar inserida no anexo 3. Eu só vou te falar uma coisa, tá? Então, vamos supor assim, ó. Vamos supor que você decidiu que seu prolabore vai ser de 28% do faturamento e que seu faturamento foi 20 mil reais. Então, seu prolabore, na verdade, ele foi, então, como a gente tinha falado, de 5.600. Só que, desses 5.600, pessoal, você vai precisar pagar o INSS, tá? O INSS, pessoal, é 11% do prolabore. Então, se você tira 5.600 de prolabore, você precisa pagar R$ 616 de INSS. E ainda assim compensa demais. Então, olha só que legal. Você recebeu 5.600 de prolabore e transferiu esse dinheiro para sua pessoa física. Perfeito. O restante ficou lá na sua pessoa jurídica. E esse dinheiro da pessoa jurídica é com esse dinheiro que você vai pagar os 616, por exemplo, do seu prolabore. É da pessoa jurídica que você vai pagar o imposto. Você vai pagar lá, por exemplo, na primeira faixa, na segunda faixa do Simples Nacional, né, já que você está ganhando 20 mil por mês, a segunda faixa, ali que vai pagar os 11% de imposto. E aí você consegue entender que os 5.600 é limpinho para você, só para você pagar as suas finanças pessoais. Tá bom, pessoal? Isso é extremamente importante, tá? Então, a folha salarial que eu coloco aqui pode ser o prolabore dos sócios ou o seu prolabore da sua empresa individual, sem nenhum tipo de problema. Bom, pessoal, e aqui eu trouxe um case, né? Para a gente partir aqui para o finalzinho aqui da nossa conversa, eu trouxe um case para a gente estudar juntos, tá? Então, vamos supor que você seja aí um veterinário individual, né? Você é uma pessoa física, tá? Você começou, você é recém-formado, não quis transformar numa pessoa jurídica. Olha o que vai acontecer. Você presta serviço, por exemplo, para uma outra pessoa física. Como assim? Você é um anestesista, agora é um anestesista. Você vai lá na clínica fazer anestesia volante. Então, você vai lá, leva seu material, leva seus fármacos, leva tudo. Tá? E aí o cirurgião te chama, né? Vamos supor aí em Rio Branco, o doutor Igor te chama lá na clínica dele para fazer anestesia para ele. Aí você vai lá, toda vez que você vai lá anestesiar, o doutor Igor fala assim, ó, você recebe direto do proprietário, beleza? Tudo bem, sem problema nenhum. Aí você vai lá e recebe direto do proprietário, e o proprietário, hoje ninguém mais tem dinheiro, todo mundo faz o quê? Faz o Pix. Opa, legal. Então, toda anestesia que você faz, você recebe um Pix na sua conta pessoa física. Tá? Então, fui lá, prestei serviço, fiz uma anestesia, pessoa física está te pagando por Pix. Então, você está girando o seu serviço mensal assim. E vamos supor que você tenha aí uma média de um faturamento mensal de 10 mil reais. Tá? Então, está aqui, ó. Sua pessoa física está recebendo aqui 10 mil reais todo mês por Pix. Vamos entender isso aqui, pessoal. Olha como é que as coisas vão funcionar. Como que vai ficar o seu imposto de renda, pessoal? Pessoa física, né? Você ainda é uma pessoa física, então você cai na tabela progressiva pessoa física, né? O IRPF, que é o imposto de renda pessoa física, e aqui você de cara vai para a última faixa, né? Você já está ganhando mais que 5 mil reais por mês, né? Que na verdade é 4.667 reais, é o limite, né? Para você entrar na quinta faixa. Então, você entrou aqui, ó. Então, você está recebendo 10 mil e você está achando que você está abafando, né? 10 mil reais limpinho. Só que você esquece que você está pagando seu almoço, você esquece que está pagando combustível, você esquece que está pagando o seguro do seu carro, seu carro está financiado, né? Você comprou fármaco e que desses 10 mil,
27,5% você vai pagar para o governo, tá? Preste atenção. E como você está recebendo da pessoa física direto na conta, o proprietário está pagando direto para você, você não pode pagar só no final do ano fiscal, não. É mensal. Mensalmente, você vai lá no site da Receita Federal ou você vai baixar o programa da Receita Federal, você vai lá no Carnê-Leão e vai declarar, olha, fiz uma anestesia tal dia para o proprietário de CPF tal, e recebi lá, sei lá, R$300, tá? E aí, desses R$300, vai ser emitido uma DARF, tá? Um guia, tá? Que é o guia do imposto, você vai pagar ao governo. De cada anestesia, você vai ter que fazer isso para o governo. Por quê? Você precisa pagar imposto. Ah, Rodrigo, e se fosse dinheiro? Eu recebo dinheiro e eu não declaro para o governo. O dinheiro está dentro da minha casa, está no meu colchão. Ok, mas isso é crime. Você está sonegando imposto. E outra, pessoal, para aqueles que acham que o dinheiro no colchão está tudo bem, que você não está pagando imposto para o governo, não esqueça que seu dinheiro está sendo desvalorizado pela inflação. Então, a nossa inflação está cada vez maior. Então, cada ano que o teu dinheiro está lá no colchão, em média, você está perdendo 30% com a desvalorização do seu dinheiro. Então, tudo tem os dois lados, tem que pensar nisso direitinho, tá? E outra, é crime, tá? A minha obrigação aqui com a verdade. Tá sonegando, você está sujeito aí, inclusive, a ser preso, né? Primeiro pagar multa, essa multa é cara, depois você pode, inclusive, ser preso por conta disso, essa prática ilegal. Bom, aqui, pessoal, é um cenário muito ruim, né? Então, olha só, você vai aqui, ó, trouxe bonitinho, pessoal, fiz print, entrei lá no programa da Receita Federal, então estou simulando aqui, ó, R$10.000, você foi lá e digitou, ó, digitei, ó, ganhei R$10.000 esse mês, tá? E aí fui lá, ó, e aí você vai cair aqui na última faixa. O governo ainda foi legal contigo, hein? No Carnê-Leão, já que você está pagando mensal, né, você está antecipando o seu imposto aí que você pagaria no final do ano fiscal, o governo falou assim, ó, senhor contribuinte, apesar do seu rendimento estar na faixa de 27,5, sua alíquota efetiva é de 18,81. Olha que descontão, hein? Então, você vai pagar aqui, ó, R$1.880 de imposto, tá? Então, na verdade, os R$10.000, você vai pagar aí R$1.880,64 de imposto, tá, pessoal? Então, isso aqui é o tal Carnê-Leão, tá? É lá no programinha da Receita Federal, né, de pessoa física, você vai declarar mensalmente. Se você recebe de pessoa jurídica, ou seja, vamos supor que o doutor Igor que te pague, não é o cliente que está te pagando direto. O doutor Igor, no final de cada mês, ele faz o fechamento, olha, o fulaninho, ó, você fez 30 anestesias esse mês, tá aqui, ó, deu R$10.000, toma um Pix, beleza? Você paga imposto de qualquer maneira, mas você não precisa pagar todo mês, você vai pagar tudo isso lá no início do ano que vem. Entre janeiro e abril, mais ou menos, aí você vai pagar esse imposto acumulado. Cuidado, hein? Cuidado para você não gastar esse dinheiro. Por quê? A vantagem do Carnê-Leão é que você paga mensalmente, você acaba não gastando esse dinheiro. Então, as pessoas que gastam dinheiro o ano inteiro, tá? Vamos supor que você pague aí esse acumulado. Seria, vamos supor que seu rendimento ficasse fixo, né? Você ia pagar 1.880 vezes 12. Você pagaria R$23.000 de imposto. O que acontece às vezes? Você não tem. Você gastou tudo. Então, muito cuidado. Quando você recebe da pessoa jurídica, você só paga no final do ano fiscal, tá? Então, não é no Carnê-Leão. O Carnê-Leão é mensal, tá? Isso é muito importante para você não dar mole. Bom, então aqui no nosso case, pessoal, o seu rendimento líquido foi de R$8.119,36. Bom, pessoal, e quando a gente pensa, então, nesse case, né, vamos tentar transformar agora esse cenário, tá? Então, nós vamos transformar agora em PJ, tá? Então, nós vamos pegar agora a nossa pessoa física e vamos transformar, por exemplo, num EIRELI. Beleza? Então, vamos transformar num EIRELI. Então, presta atenção aqui, ó. Então, o que é o EIRELI? Empresa individual de responsabilidade limitada, tá? Então, você quis transformar numa pessoa jurídica e vamos supor que você fez certinho lá, falou com o seu contador, olha, eu quero cair no anexo 3, vamos colocar um prolabore para mim, eu já estudei
o fator R, eu tive disciplina de educação financeira na faculdade, então quero cair no anexo 3. Aí colocou lá 28% de Prolabore, por exemplo, do seu faturamento mensal. Perfeito. Aí vamos supor que você tem esse mesmo faturamento, né, esse faturamento aí de 10 mil por mês, você vai cair aqui ó, na primeira faixa. Tá? Por quê? A primeira faixa, 10 mil, vai dar 120 mil reais ao ano. Você até 180 mil você pode estar na primeira faixa. Tá? Então, isso é muito legal. Se você não faturar até 180, você fica aqui na primeira faixa, paga 6%. Então, você sai de uma alíquota que seria de 27,5%. Tá? Eu sei que o governo te deu um descontinho, ele caiu para 18,8%, e aqui você ficaria só com 6% de imposto, tá? No Simples Nacional. E não esquecer que do seu Prolabore, tá? Você vai pagar em torno de 11% a 12% de INSS, tá? Então, você pagaria aqui, por exemplo, ó, vamos supor, na primeira faixa, 10 mil por mês, né? 6% de 10 mil, você pagaria R$600 de imposto no Simples Nacional, mais o valor aqui do seu INSS. Vou fazer conta aqui para ficar legal, ó. Então, ó, vamos supor assim, ó, 28% seria o seu Prolabore, tá? Vamos supor que você tenha colocado dessa maneira. 10 mil foi a entrada de dinheiro na sua empresa. Então, você tem R$2.800 de Prolabore, tá? Você vai pagar 12% de imposto, né? Então, 12% de imposto sobre o INSS, tá? Então, 2.800 for o seu Prolabore, você paga R$336 de INSS. Então, 336 mais R$600, teu imposto foi de 936. Então, você saiu da pessoa física de um imposto de R$1.881 para um imposto de 936, ou seja, metade. Então, transformou numa pessoa jurídica, você paga metade de imposto. Tá? Agora, não esquecer que você também precisa pagar o quê? O seu contador. Tem que pagar o contador. Tem que pagar o CRMV pessoa jurídica. Tá? Então, às vezes, não compensa. O que a gente faz? Cria uma sociedade com um amigo, com 2 amigos, com 3 amigos, para entrar numa LTDA e você dividir isso. Vai dividir o CRMV da pessoa jurídica, né? Vai dividir o contador. Então, isso também é possível. Tá? Então, é um case interessante. Você saiu aqui para um EIRELI e as coisas ficaram melhores para você. Ó. Dos 10 mil agora, você tem um rendimento líquido de 9.400. Lógico, eu botei asterisco aqui que existem outros custos, tá? Mas comparando com a PF, é dessa maneira que vai funcionar. Beleza, pessoal? E aqui, mais uma vez, para a gente não esquecer, né? Sonegar imposto é crime, né? Então, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa de até 5 vezes o valor do seu imposto devido, tá, pessoal? Se o réu for primário, não cabe detenção, mas a pena pode ser até de 10 vezes o valor devido. Então, muito cuidado com isso, pessoal. É uma parte muito importante que a gente vem tentando fazer esse projeto de educação financeira para que nós, veterinários, possamos aí prosperar de uma forma ética e de uma forma legal na nossa profissão. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham ficado satisfeitos, tá? Que a gente coloca os slides de dúvidas. Essa aula vai ser anexada, então, no portal e o professor Rômulo vai estar disponível aí na aula síncrona para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, espero que tenha sido proveitoso. A gente encerra, assim, a nossa unidade número 1 e na próxima semana a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre a educação financeira e os investimentos de longo prazo. Forte abraço e até a próxima.